Oi, eu sou a Carol Gonzalez e hoje eu quero falar sobre como fazer ilustrações usando stop motion. Uma das coisas mais amplas que eu conheço é o mercado de stop motion. Por mais que no Brasil ele ainda seja muito restrito, muito pequeno, está numa construção, ele é muito amplo de possibilidades. E tem muita gente, por exemplo, que gosta de stop motion, mas acha que não dá jeito para animação, ou alguém que gosta de stop motion, mas não gosta do processo lento que ele demanda. Tem gente que já veio me perguntar, veio atrás de mim para simplesmente aprender a construir coisas para stop motion, mas não que necessariamente quer animar. Então eu resolvi fazer alguns vídeos mostrando qual outra área você pode usar as artes do stop motion, mas não necessariamente usando a animação. E a primeira que eu quero contar para vocês é a ilustração. Um dia eu conheci um perfil lá no Instagram de um cara chamado Robert Scheffner. Eu cheguei no perfil dele porque eu tava pesquisando mais sobre criação de bonecos e vi que ele criava boneco. Ele faz os bonecos de uma forma bem legal, assim, como manda o figurino. Então ele faz a cabeça durinha, ele faz os moldes para as mãos, para os braços, para as pernas. Todos os bonecos dele são maleáveis. E eu comecei a curtir porque ele tem um traço diferente, um traço muito dele, assim, bem único, e eu achei incrível, beleza, comecei a seguir. E aí me ocorreu que eu pensei assim, nossa, mas eu nunca vi uma animação dele. Será que ele é só puppet maker? Porque tem muito isso, né? Tem gente que só faz boneco, mas não anima. Mas geralmente as pessoas fazem e animam. Ou já animaram e aí posta, e enfim. Eu nunca tinha visto nada dele. Aí eu fui começar a pesquisar um pouquinho mais sobre o trabalho dele e descobri que, na verdade, ele fazia todos esses bonecos para fazer ilustrações e não animações. Então, como funciona? Ele, por exemplo, é contratado por um escritor de livro infantil. Aí ele fala assim, ó, eu vou fazer um livro infantil e eu quero ilustrações, só que eu quero que elas sejam diferentes. Então, em vez dele desenhar as ilustrações do livro, o que ele faz? Ele monta os bonecos, ele monta um cenário, e aí ele começa a tirar fotos desses bonecos interagindo com esses cenários, e isso vai virar a ilustração do livro. Então é muito interessante, porque ele pode, por exemplo, pegar o boneco de vários ângulos, né? Pode mudar de set, pode construir 2 cenários diferentes, pode mudar a roupa, pode mudar a expressão, ele pode colocar o personagem em qualquer posição, porque ele é maleável. Então eu achei isso muito incrível, porque a ilustração ela fica com uma cara de foto, ela fica com um layout muito legal, muito diferente, e a pessoa não precisa saber desenhar para fazer ilustração. Uma das grandes frustrações da minha vida é não saber desenhar. E eu sempre sofri com isso, porque eu queria desenhar e não sabia desenhar, não sabia me expressar. Mas agora eu sei fazer bonecos, então eu consigo fazer ilustrações porque eu descobri este maravilhoso mundo das ilustrações com bonecos em stop motion. E isso vai muito além. Esse cara, ele faz com bonecos, reais, maleáveis e tudo mais. Só que, por exemplo, tem um outro cara que eu curto muito, que eu já devo ter falado aqui no canal, chamado Juan Pablo Zaramella. Ele é um animador argentino, que ele tem animações de mais variados tipos, tem pixelation, tem de massinha, tem de vários tipos. E ele também faz ilustrações com massinha. Então ele monta o personagem de massinha, tira a foto, muitas vezes ele coloca fundo verde e depois muda o fundo. Ele faz ilustração para pôster, por exemplo. Tipo essa aqui que ele fez para um festival de cinema. Então esse foi o processo. Ele pegou, modelou todos os personagens, tirou uma foto no fundo infinito com eles, recortou e depois colocou e virou o pôster do festival de cinema. Então é um mundo novo, muito, muito interessante, que é possível fazer muitas coisas. Também tem uma coisa muito legal, que é você ter a possibilidade de animar isso. Então, por exemplo, no caso do Robert, ele tem os personagens. Ele pode, por exemplo, propor pro escritor do livro, por exemplo, infantil, que eles possam depois fazer uma série animada, uma animação curta, alguma coisa sobre isso, porque o personagem tá pronto. Então, é muito interessante e abre leque para, várias outras oportunidades que você mesma pode cavar nesse trabalho, porque o lance o difícil é fazer o boneco. Aí você fez o boneco, tirou todas as fotos, posou, e daqui a pouco você vira e fala, e aí, se a gente fizer, por exemplo, um curta ou uma série animada desse seu projeto, imagina, ia ficar incrível, e metade do trabalho já tá pronto, que é o boneco e o cenário, agora é só criar um roteiro e animar. Então isso abre um leque
de possibilidades enorme. Eu nunca fiz ilustração com stop motion, com nada com stop motion. Eu sempre segui pessoas que fazem, eu sigo algumas pessoas que usam, né, a massinha, o boneco, esse tipo de coisa, papel, para fazer ilustração. E eu queria propor um desafio aqui para mim mesma. E eu vou fazer uma ilustração agora, com massinha, e aí eu vou mostrando para vocês o processo e o resultado final. Bora? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pedaço de papel alumínio e aí enrolar ele bem pequenininho no formato já da cabeça que eu quero fazer do personagem. Isso porque deixa o personagem muito mais leve. Nesse caso, a cabeça do personagem é pequena, mas se for grande, é uma coisa que quanto mais leve, melhor. Então, eu pego um pedaço de massa com cor de pele, né, e cubro essa cabeça de alumínio. O que eu vou fazer é um mímico. Então, eu pego essa parte branca, né, que é uma outra massa aberta, e coloco só na parte da frente do rosto. Eu vou modelando como se fosse a pintura. Eu escolhi o mímico porque eu fui lá no meu Instagram e fiz uma enquete lá nos stories, perguntando que personagem eu devia fazer para esse vídeo aqui. E aí vocês votaram, e aí foi escolhido o mímico suicida, que é o que eu vou fazer hoje. Então, se você não segue lá no Instagram, vai lá no perfil @mariamarculinafilmes, que a gente sempre tem interações, a gente pode decidir o que fazer aqui pelo YouTube, que tipo de conteúdo ter, a gente bate esse papo por lá, fechou? Então, agora eu vou começar fazendo o olho, eu pego essa ferramenta aí com uma esfera, né, e faço essas duas bases aí, essas duas marcações de onde vão ser os olhos. Como é um pouquinho menor, eu afundo mais um pouco. Então, é aí que vão entrar as bolinhas que vão ser os olhos. Então, eu pego essas bolinhas brancas também e já coloco no lugar do olho, uma em cada olho, aí para cobrir a parte do olho. Dou uma alisadinha na massa. É sempre importante ir alisando. Essa parte, eu coloco isso como se fosse uma sobrancelha, mas ainda não é sobrancelha. É como se fosse essa parte do osso que a gente tem em cima do olho. Então, para isso, eu adiciono essa minhoquinha e vou com essa ferramenta de silicone amassando ela e deixando, enfim, mais flat. Aí eu coloco o nariz. O nariz foi uma parte que eu modelei à parte. Eu encaixei em cima do lugar que eu queria que ele ficasse. E com essa ferramenta de silicone também eu fui amassando até ficar certinho. Essa parte também é bem legal, que é a parte das linhas de expressão. Também é o mesmo esquema. Faz uma minhoquinha, coloca no lugar que você quer que fique as linhas de expressão. E aí vai amassando com a ferramenta de silicone para que isso não fique tão saltado, pareça de fato uma minhoquinha. Ele tem que parecer natural, que isso se fez por conta da cara que ele tá fazendo. Por ser um mímico, ele usa batom preto, né? Então, eu peguei essa minhoquinha preta e coloquei aí em volta da boca. A boca tá num movimento de surpresa, né? Porque ele vai estar se suicidando, mimicamente. Então, eu resolvi fazer essa expressão mais surpresa. E aí, no olho, o mesmo esquema. Eles usam lápis preto em volta do olho. Então, eu peguei uma minhoquinha, fiz ela ficar mais fininha e coloquei em volta do olho, dos dois olhos. E aí, em seguida, coloquei as bolinhas dos olhos no meio, no centro, olhando aí pra frente. Bom, então eu já comecei a fazer o cabelo, eu fiz uma minhoquinha e coloquei como se fosse a costeleta, né, dos dois lados, até chegar lá em cima na cabeça. Uma coisa importante na ilustração é que como você só vai tirar foto de frente, quer dizer, no meu caso, só vou tirar foto de frente, as costas pouco importa, tá? Então, eu não perco tempo criando coisa nas costas. Você vê que a parte de trás da cabeça tá super tosca e o importante é a frente. Então, eu criei esse topetão aí, esse cabelo mais diferente, e com a massa preta fui amassando, com as ferramentas também, amassando e alisando para deixar tudo bem certinho. Depois disso eu vim com essa ferramenta mais fininha, fazendo a textura. A textura é uma coisa que dá muita vida pro personagem, é uma coisa que deixa muito mais interessante. E eu fui fazendo essa textura de cabelo mais lisinho. Você pode fazer textura de cabelo ondulado, você pode amassar, inclusive fazer a massa com textura de cabelo ondulado, você pode dar a textura com outras formas. E aí,
na sobrancelha a mesma coisa. Peguei a ferramenta fininha e fui dando a textura da sobrancelha. E aí, nesse momento, eu achei que a boca estava muito assustada e não era muito isso que eu queria. Eu queria uma coisa mais desesperada, sei lá. E aí eu comecei a mudar a boca para uma coisa mais aberta, meio falando, assim, meio, sabe? Então, eu abri mais um pouco a boca, fui preenchendo de preto e aí comecei a criar uns dentes. Então, fui pegando bolinhas brancas bem pequenininhas e colocando aí como se fosse os dentes deles, sempre um do ladinho do outro, bem apertadinho. E até criar, enfim, esse sorriso, né? Sorriso não, mas essa boca aberta pra gente acreditar que essa boca tá aberta. E aí, depois de colocar todos os dentes, ela ficou com um fundo branco. E aí ficou muito estranho. Então, eu só peguei um pouquinho de massa preta e fui colocando no fundo pra devolver a profundidade aí da boca preta, né? Que o preto dá essa profundidade pra boca. Aí acabou minha bateria quando eu fui filmar o corpo, mas o corpo é o mesmo esquema, viu, gente? É o mesmo esquema, eu fui fazendo aos poucos, sempre pensando no que eu queria passar, e o importante da ilustração é aquilo. Eu queria mostrar da cintura pra cima, então eu só fiz um personagem da cintura pra cima. Aí eu já organizei tudo, posicionei a câmera para fazer uma foto, porque o legal também da ilustração é você ter uma foto legal, você ter uma foto interessante. Então, eu posicionei ele ali na frente da câmera, ele só tem uma mão ele tá meio que se matando, né? E a outra mão tá abaixada, a mão abaixada nem tem mão, entendeu? Então, você só precisa fazer o que importa, você só precisa fazer o que vai ser visto. E essa foi a foto que eu tirei, e aí depois eu passei pro Photoshop, eu limpei algumas coisas, porque essa massa que eu usei, a massa de criança mesmo, ela é bem mole, então ela fica com bastante sujeira e digital. Então, bastante digital de dedo, né? Marca de digital. Então, eu fui no Photoshop, dei uma limpada básica, uma clareada na imagem, e aí ela ficou assim. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho esse um mercado muito legal, muito rico para as pessoas que, por exemplo, gostam de stop motion, mas não tem intimidade com animação ou não tem paciência para animar. Você pode aprender a fazer boneco, essas coisas, e usar na ilustração. Então é isso, até a próxima!